enfatizar um pouco sobre a tecnologia Kangen e eu vou falar sobre os aspectos técnicos, tá? Sobre as propriedades, né, da água Kangen, sobre a pureza, o microcluster, condutibilidade, a alcalinidade e o potencial de óxido-redução. A primeira propriedade é em relação à pureza, né? Então, o nosso filtro, né, ele é qualidade ouro, né, da WQA, que é o Water Quality Association, então ela é selo ouro. E o que é interessante dessa tecnologia? Que ela filtra as impurezas, né, nos livra das químicas sem retirar os minerais. Então, o que é mais importante é o que é mais interessante também, ela não retira a parte boa da água. Em relação ao microcluster, antes de falar especificamente sobre essa propriedade, eu vou explicar um pouquinho. E a água, ela tem polaridades positivas e polaridade negativa. E isso faz com que ela tenha ligações de hidrogênio, né, que é chamado de pontes de hidrogênio. Essas ligações acontecem por conta dessas polaridades. Como ela tem polaridade positiva e negativa, ela vai acabar atraindo em cada parte dela o negativo e o positivo de outra molécula de água. Então aqui eu coloquei na imagem, vão formar as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. O oxigênio vai se ligar ao hidrogênio de outra molécula e o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio de outra molécula de água. Então, cada molécula de água, ela consegue se unir a outras 4 moléculas de água. Então, devido à presença de elementos químicos hoje que a gente tem na água, né, ela forma os clusters. Então, antes a gente tinha uma molécula de água se ligando apenas a outras 4 moléculas, devido à presença de elementos químicos, né, ela acaba se ligando a várias outras moléculas de água, formando esses grandes aglomerados, né? Então, nesse grande aglomerado aí, cada bolinha vermelha dessa é o oxigênio e cada bolinha branca são os hidrogênios que acabam se agrupando e formando esses clusters, né? E o que a nossa tecnologia faz de diferente em relação à água, né? Então, do lado esquerdo a gente tem aí a água da torneira, né, ou água desengarrafada, são moléculas grandes que se agrupam justamente por essas químicas que existem entre ela. Quando essa água passa pelo nosso equipamento, né, ele já elimina os vários elementos químicos, né, que eles têm embaixo, enxofre, silício, cloro, flúor, todos esses elementos químicos são eliminados e, além disso, a água passa por placas, né, e essas placas conseguem mudar a angulação da água. Quando ela muda a angulação da água, ela forma essa estrutura que é como se fosse um hexágono, né, então uma estrutura hexagonal, a gente chama de microcluster, ele é pequeno e é organizado. Então, são 6 moléculas de água organizadas e isso faz com que ela tenha algumas propriedades que são muito importantes para o nosso organismo também, né? Então, quais são essas propriedades, né? É a capacidade de hidratação e a baixa tensão superficial. Então, a água Kangen, além de pura, ela também tem esse poder de hidratação muito maior e ela também tem uma baixa tensão superficial. Então, se a gente tem uma água de baixa tensão superficial, ela permite que o sangue, né, flua melhor, leve o oxigênio, leve os nutrientes para as nossas células de uma forma mais eficaz, né? Então, vai facilitar nessa questão. Então, quando a gente tem uma baixa tensão superficial, promove uma melhor mobilidade do sangue no nosso corpo, então melhora a circulação também, né? E a água que tem ali nos tecidos que estão inflamados, infeccionados ou até nos tecidos tumorais, elas têm uma tensão superficial um pouco maior, né? E isso compromete ali a região. Então, quando a gente ingere, por exemplo, uma água com uma tensão superficial mais baixa, ela vai ajudar também a melhorar esses tecidos inflamados, infeccionados e tumorais. Outra propriedade muito importante também da nossa água é a condutibilidade, né? Toda água ela precisa ter a presença de eletrólitos, né? Para que ela consiga melhorar as conduções do nosso organismo. Então, por exemplo, todos os movimentos que a gente faz no nosso corpo, a gente precisa que o nosso cérebro emita sinais, emita um comando para que a gente consiga fazer aquele movimento. Então, se eu quero dar tchau, né, o meu cérebro precisa mandar uma mensagem para chegar lá no meu braço, para chegar lá na minha mão, até a ponta do dedo, para eu conseguir fazer esse movimento, né? Então, é importante que essa água tenha condutibilidade para ela conseguir nos favorecer, né? Melhorar nosso reflexo, melhorar a condução dos sinais no nosso corpo também, né? Então, por exemplo, um atleta, quando ele toma uma água de alta condutibilidade, com certeza ele melhora a performance dele também.